tudo conversa fiada. E também que a garota também sofreu algumas coisas também, mas... O episódio, né? O episódio da Maré. O que aconteceu ali que... Assim, é curiosa... Eu sei o que foi contado na época. Eu confesso que pra gente conversar aqui, e geralmente quando eu vou conversar com alguém que já foi em outros podcasts, eu não assisto as entrevistas pra não me... Sei lá, não me influenciar. Então eu não sei. O que eu lembro na época foi uma história com mulher, não sei o que, na favela e tal. Queria que você contasse, claro que você se sentia à vontade de contar, o que não também, se puder, alguma história assim. Mas porque o que eu lembro, que me chamou a atenção na época, é que o Marcinho, que tinha jogado no Flamengo, teve uma história, assim, especulada, bem parecida com a sua, que é especulação, não sei se ele chegou a falar com isso. Mas conta o que aconteceu nessa época, cara. Cara, eu tipo assim, eu não me sinto confortável, assim, porque foi um que mexeu bastante, né? Sim. Tanto com a minha família e tal. Mas enfim, ali foi uma história totalmente mentira, né? Falaram que me agrediram, que me bateram, fizeram isso, aquilo, mas acabou que, óbvio, que tive ali o Charles que jogou no Cruzeiro, né? Foi uma pessoa que... Eles falam muito do Hélio Silva, mas o Hélio Silva não teve nada a ver na história. Não sei nem porque que botaram o rapaz, né? Na história eu até conheci o Hélio, joguei contra, né? Conhecia ele, sim. Mas o Charles que teve ali, que falou pro pessoal deixar eu embora, pra ir pra casa e tal. Mas, óbvio, a pressão psicológica que eu sofri, isso é normal, isso é fato, né? A pressão psicológica, mas que me agrediram, que me bateram, isso aí tudo conversa fiada. E também que a garota também sofreu algumas coisas também. Mas comigo, não, graças a Deus, não aconteceu nada, né? Assim, depois pra mim levar isso foi difícil, porque até hoje alguns comentários assim, ouço, sabe? Principalmente dentro de campo e tal. Dentro de campo? Os adversários? Não é nem jogador, não. É torcedor, né? Que fala muita coisa ali e acaba que eu entro no meu vídeo e sai, sabe? Sim. Mas de alguma maneira assim, depois você sente, porque marcou bastante, né? Mas, graças a Deus, já consegui tirar isso de mim, né? Sim. E não fico sofrendo por isso, não. Isso que você está falando é uma coisa importante pelo seguinte, a gente tem várias maneiras de contar uma história, né? E quando a gente eu não tô falando isso para você falar o que você não quer falar, claro, nem nada, não. Eu tô falando de uma forma geral, tá? Na vida. Quando a gente tem alguma situação em que a gente não se manifesta, na época talvez, enfim, sei lá, a gente dá margem para interpretações erradas e falsas histórias. Exato, né? Rafa. Então, por exemplo, aqui no Flamengo mesmo, eu vivo citando isso, assim, o Flamengo hoje em dia é um clube muito fechado para entrevistas, para os jornalistas, né? Então, o que sobra é apenas a especulação, né? E aí todo mundo, por exemplo, nesse episódio mesmo do Pedro, que aconteceu aí, já. Aliás, você já tomou um tapa de algum preparador físico, técnico? Nunca. Só assim, vamos, tipo, dando moral, tapinha dando moral. Um soco nem pensar. Tô louco, nunca. Tá bom. Mas nessa história mesmo, é tudo tão muito fechado, não sei porquê, aliás eu sei porquê, mas eu não vou ficar aqui externando as razões, sim, mas que assim, abre muito espaço para especulação, né? Então, por exemplo, você falou do Wellington Silva, eu escutei falar do Júnior César, que alguém ligou para... A história que eu ouvi, fica à vontade para comentar o que você quiser, tá? A história que eu ouvi é que você teria saído com a mulher de um traficante de um morro, e aí o cara foi atrás de vocês dois, e aí o cara do outro morro ficou sabendo, ligou para algum outro jogador, olha, né? Nossa. Então, a história que eu fiquei sabendo é essa. Então, assim, e aí esse outro jogador teria sido o Júnior,
que falou, não, pô, peraí, ele é do Vasco, vai dar merda, não sei o quê, pá, deixa o cara descer. Aí desceram, deram uns tapas em você. A história foi essa, eu sei que você já falou que é mentira, mas... E que, enfim, aí te liberaram. Então, assim, a história ela vai rodando, e aí cada hora é contada de um jeito e tal. Então, eu acho que isso é um ensinamento, assim, não usando você como exemplo, mas usando a situação de você, da pessoa não chegar e contar abertamente na época, enfim. Não detalhes que não precisa, mas explicar, pô. Foi isso, o jogador foi esse e tal, não sei o quê, e acabou, não vou mais falar sobre isso. Sim, e assim, na época também eu tinha rompido o ligamento, né? Então foi um ano muito difícil pra mim em 2013, porque imagino. Eu tinha voltado do Santos, eu volto pro Vasco, tipo, do time de 2011 e 2012, em 2013, quando na pré-temporada, eu acho que tinha eu, o Dedé, campeão da Copa do Brasil, né? Eu, o Dedé e o Carlos Alberto também, e o Bastos, Felipe Bastos também. E aí o Dedé sai, vai pro Cruzeiro, eu acho que o Carlos Alberto depois, não sei o que aconteceu, que ele não ficou. E tinha o Éder Luiz também, desculpa. Então eu volto pro Vasco, começo a fazer gol e tal, e começa a criar uma expectativa. Já tinha até clubes europeus já, pô, de olho em mim, né? Se não me engano, até a Inter de Milão já tava, né? Eu acompanhava, saiu até na internet. E eu falei, cara, esse ano vai ser meu, né? E daqui a pouco, num jogo do Carioca, eu vou e machuco o ligamento cruzado. Eu falei, putz, ficar um tempo parado. Vou voltar só em 2014, né? Praticamente que eu voltei final do ano. E aí vem essa história, sabe? Então meio que mexeu muito comigo esse ano de 2013, entendeu? E também, assim, foi muito especulado muita coisa. As pessoas falavam isso, falavam aquilo. A imprensa também ficava falando muita coisa, né? E até ligaram pra minha mãe, fizeram uma entrevista com ela, perguntando de como o fato aconteceu e tal. Mas foi o que eu falei, foi uma história, realmente, tive, assim, a pressão psicológica, né? Que eu tinha ficado com a garota, tipo, que me pegaram junto com ela, eu nunca tinha encontrado a garota, entendeu? Eu tava num churrasco na ilha, e me chamaram pra ir depois, né? O jogador me ligou pra ir lá na favela. E aí fui falou que tava tendo churrasco e tal, e depois eu, né, me chamaram tal, dentro do carro e começou a conversar comigo, pra saber, então, esse tipo de pressão psicológica que eu sofri, entendeu? Então a história foi essa. Depois de um tempo, o Charles foi lá e me liberou e morreu a história, entendeu? Só que a forma que aconteceu foi muito chata, né? Eu lembro até que numa quinta-feira, se eu não me engano, até o Gustavo do Globo.com, se eu não me engano, o Gustavo era muito íntimo dele, ele era muito amigo, a gente sempre falava, sabe? E ele me ligou na época pra saber, porque já tinha chegado na polícia e tal. Sim. Você viu, até foi lá no Vasco pra saber, me intimando, né? Tipo, que eu fui vítima da parada. Claro. Pra ir lá esclarecer tudo na polícia. Mas aí ele me ligou falando, ó, vai acontecer isso, tal, vai sair na internet, tal. Aí logo depois, e eu liguei pra minha mãe, falei, mãe, ó, fica tranquilo, vai acontecer um negócio aqui, mas eu tô bem e tal. Então a forma que saiu no Globo.com foi muito forte, né? Que eu tinha sido sequestrado, que eu tinha, sabe? Torturado, essas coisas. Enfim. E aí a minha família ficou totalmente preocupada, todo mundo, né? Acho que claro, todos os seus amigos, o pessoal do Vasco. O pessoal do Vasco também. Então, assim, eu tive... eu nem tinha sido operado, né? Aí quando eu fui operado, aí depois teve uma reunião lá com meu pai, com a minha mãe, com o pessoal do Vasco, se não me engano, era o Dinamite, o René Simões. René Simões? É o René Simões, o treinador, né? O René. Teve uma reunião tal, que eu tava pensando em até ir lá pro Corinthians pra fazer a fisioterapia, só que como o pessoal do Vasco tinha feito a cirurgia, né? Às vezes pode causar alguma... não saber mexer com o joelho e tal, enfim. Sim. Então optei de ficar aqui no Rio. Mas foi difícil, um momento bem chato, acho que marcou também, tipo, a imagem, sabe? Com a história, pega muito mal, né? Você vê o caso do Bruno também, né? Mas nem se compara. Lógico, Deus me livre.
Mas o caso também, tipo, do Marcinho também, se eu não me engano, acho que o Marcinho tinha até. Eu até ouvi a história do Marcinho. O Marcinho acho que ele tinha atropelado alguém. Foi uma história coisa da Rocinha, que deu merda também. Que teve que ir embora, enfim. Porque eu não sou do Rio, né? Sou nascido em Sorocaba, então você chega no Rio, vem do interior, você vira ídolo de uma torcida e as pessoas criam um monte de coisa, né? Tipo, de história e tal, e foi isso. Eu acho que essa história foi totalmente mentira, entendeu? Que eu tinha ficado com a garota, enfim. Um passado que eu nem gosto de lembrar. Mas ele não ficou com a garota? Não, pior que E mesmo não. assim tomou um apavoro lá? Um apavoro desnecessário. Que Se pelo menos tivesse pegado a garota, vai valer a pena, né? No YouTube, o PT Jordan, que é um youtuber que tem 13 milhões de inscritos só no canal principal dele, fez um curso especificamente para ensinar a galera a ganhar dinheiro aparecendo ou não. Chama YouTube Sem Aparecer. O link é o primeiro da descrição. Você tem 7 dias para ver o conteúdo. Se você não gostar, você pede seu dinheiro de volta sem problema. Você recebe 100% do dinheiro. Depois que a gente fez, nosso canal só cresceu. O segundo link da descrição é o nosso Telegram. Entra lá no nosso Telegram para ficar sabendo de todas as resenhas, de bastidores e tudo mais